As reflexões para a mesa da palavra do domingo da Ascensão do Senhor, 12 de maio de 2024. Jesus vai para o Pai e nos deixa o seu testamento. Jesus ressuscitado por um tempo se punha no meio dos seus discípulos. Foi assim até que sentisse que eles estavam prontos para assumir a missão. E então ele sobe para o Pai. Nessa hora, é importante que lhes deixasse o seu testamento. Não havia bens físicos a serem repartidos. O que lhes legava era muito mais. Então, numa última aparição, o ressuscitado lhes passa o que havia de mais importante a ser observado dali por diante. O que lhes deixou é o que também nós hoje herdamos. É necessário nos tornarmos discípulos missionários da igreja em saída. A herança que ele nos deixa é o seu seguimento. A liturgia da palavra deste domingo reserva-nos o texto final do Evangelho de São Marcos. Está terminada a narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus. O evangelista, a todo momento, quis provar aos conterrâneos que Jesus nada mais era do que o Filho de Deus. É necessário agora que tudo o que já foi dito deve ser feito como um pequeno resumo daquilo que é o essencial, daquilo que nunca poderá ser esquecido. É como se terminado o longo curso de 3 anos, no qual os alunos deixaram tudo e, entre aspas, internados experimentaram o que o seu mestre fazia, fosse preciso deixar registrada a síntese vivida até ali. Seria como se fosse feita a pergunta: vocês creem mesmo no Senhor? Então, é assim que deverão se comportar e serão esses os sinais que eles observarão. Os estudiosos consideram estes versículos como acréscimos feitos pela comunidade ao texto de Marcos. Tal resumo poderia funcionar como alento e incentivo naquelas horas de dificuldades, nas quais não teriam mais a presença física do Senhor. Esse término do Evangelho nos sugere um segundo momento de crise. A primeira tinha sido 40 dias antes, quando da paixão e morte de Jesus. Esta logo foi superada no domingo da Páscoa. Agora, o ressuscitado se manifesta pela última vez, antes de subir aos céus. E aí acontece a nova crise, porque ela se dá porque eles sentem que não terão mais as constantes manifestações da presença física do Senhor. Aquele era um momento no qual a porta da presença real, física, do ressuscitado se fechava. Na verdade, eles ainda não sabiam como seria lidar com a janela da ausência-presença. Sim, começa a acontecer agora uma ausência-presença, que se anunciava para adiante e que nós, seus seguidores de hoje em dia, tão bem conhecemos e convivemos com ela. Considerando essa realidade diferente, o testemunho se torna outro. Então, quando a gente vai à missa, a gente tem essa presença, a ausência. Agora, para eles era tudo muito novidade, não é? Porque o testemunho se torna outro. Não mais porque o vemos, mas porque acreditamos. Vou repetir, não mais porque o vemos, mas porque cremos. É desse jeito que ele será visto através dos sinais gerados pela força da sua palavra.
Que bom que aconteçam as crises, afinal, são elas que levam a comunidade ao crescimento. A crise da ausência do Cristo torna os discípulos mais autônomos, mais adultos. Há que tomar nas mãos as rédeas da vida e não ficar esperando que apareça o Senhor para solucionar as dificuldades. A partir dessa hora, mais que ver Jesus pelos sentidos, será necessário tomar o seu sentido. Mais que ver Jesus pelos sentidos do nosso corpo, nós precisamos tomar o seu sentido. Essa palavra deve ser vista mais do que como significado, principalmente como rumo e direção. Que é a presença? O Senhor, após a ressurreição, de uma maneira transfigurada, se punha presente entre os seus discípulos. Era preciso ajudá-los a superar a crise da sua paixão e da sua morte. Esta presença não era sentida pelos que estavam fora da comunhão na comunidade. Somente aqueles que acreditavam é que se tornavam capazes de vê-lo. Mais que com os olhos do rosto, é com a visão do amor que nos brota do coração que o veremos. Dito de maneira mais simples, nós o veremos pelo coração. É necessário reparar que há presenças que se configuram em ausência, enquanto ausências podem ser sentidas naturalmente pelo olhar da fé como real presença. A ausência de Jesus é hoje vivida pelos cristãos que não puderam sentir aquela sua presença naqueles tempos, como presença real, sacramentalmente, através da Eucaristia. O ressuscitado vai muito além. Ele se faz presente nos irmãos. É preciso constatar sua presença nas pessoas à nossa volta, principalmente nos empobrecidos, nos que sofrem, nos que são excluídos. Quantos casais, apesar da partilha da mesma casa e cama, encontram-se totalmente ausentes um do outro? Outro exemplo de presença-ausência aconteceu num trabalho acadêmico. Numa universidade, um psicólogo tinha como tema da pós-graduação a experiência num trabalho simples. Então, ele foi contratado, entre aspas, não é? Pela empresa de conservação da universidade como faxineiro. O que mais o impressionou nessa experiência, ele mesmo nos relata, foi que literalmente não era visto por aqueles que até há poucos dias eram seus colegas. Apesar de presente, ele era completamente ausente para os alunos e professores. Ter Jesus presente é cumprir o seu mandato, tornando-se discípulo missionário da igreja em saída. Nessa ordem de Jesus é necessário se tomar cuidado com as palavras. Elas jamais podem ser consideradas de maneira fundamentalista, ou seja, ao pé da letra. Que ninguém vá pegar serpentes ou imaginar que venenos não lhe causarão nenhum mal. É preciso que cada um veja individualmente o que significa dentro da sua realidade essa linguagem metafórica. Falar da ausência também é falar da morte e do morrer. Daqueles momentos difíceis e tantas vezes incompreensíveis à razão. A subida para a glória do nosso Senhor precisa ser para seus seguidores aquela certeza confortadora de que nossos ausentes também são presentes que subiram aos céus. Estão sentados mais que à direita de Deus, estão sentados em seu colo de amor. O escritor Guimarães Rosa dizia que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Há mais de um sentido nessa frase,
E aquele que mais gosto de imaginar é que nossos entes queridos se tornam encantados exatamente porque são acolhidos plenamente pelo amor do Pai. Sim, a presença de Deus a tudo e a todos encanta. 3 pistas para a nossa reflexão. Sinto os sinais do ressuscitado pela vida fora. O Senhor é presença naqueles que passam pela minha vida, principalmente os mais simples, os mais pobres, os mais excluídos. Creio na ressurreição dos mortos e creio que somos predestinados à salvação.